Meus queridos e amados irmãos, é um prazer estar com vocês em mais um momento, rogando a graça, a direção do Senhor para as nossas vidas. Nós vamos orar, na sequência teremos o nosso momento de cântico, através aqui do nosso irmão José Roberto, que Deus tenha usado para nos abençoar nessa obra. Santo Deus, nós te agradecemos e rogamos ao Senhor a direção, a instrução sobre as nossas vidas. Agradecemos pela Tua graça e a Tua misericórdia, ó Pai, que nos direciona a entender mais do Senhor. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a testemunhar da Tua graça, do Teu amor, da Tua providência. Colocamos, ó Pai, diante do Senhor a vida da nossa nação, a vida, ó Pai, de todo mundo, ó Pai, enfrentando essa pandemia. Que o Senhor continue, ó Pai, abençoando a vida, ó Pai, de médicos, no cuidado, ó Pai, dos pacientes, a vida dos cientistas, ó Pai, nessa procura pela melhor vacina, ó Pai, para que nós possamos ter, ó Pai, uma vida mais próxima da normalidade, ó Pai. Continue, ó Pai, capacitando os profissionais, continue nos abençoando aqui, ó Pai, nesse momento, e abençoando este culto que nós prestamos ao Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de nós? Deus nos ama, Deus me ama. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama, e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama, e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. E os fardos do mundo levou sobre os seus ombros. Sim, meu amigo, meu irmão, Ele vai te carregar. Todo problema que há, oh Deus resolve. Da montanha que há, meu Deus remove. Quando a tormenta chegar, Ele acalma. Todos os pesares que há, leva da alma. Sim, os fardos do mundo levou sobre seus ombros.
amigo, Ele vai te carregar. Sim, os fardos o mundo levou sobre seus ombros. Sim, meu amigo, Ele vai te carregar. Cristo um dia falou aos oprimidos: alívio vos darei. Todo problema que há, meu Deus resolve. Toda montanha que há, meu Deus remove. Quando a tormenta chegar, Ele acalma. Todos os pesares que há, leva da alma. Sim, os fardos do mundo levou sobre seus ombros. Sim, meu amigo, Ele vai te carregar. Sim, os fardos do mundo levou sobre seus ombros. Sim, meu amigo, Ele vai te carregar. Sim, os fardos do mundo levou sobre seus ombros. Sim, meu amigo, Ele vai te carregar. Sim, os fardos do mundo levou sobre seus ombros. Sim, meu amigo, Ele vai te carregar. Te carregar. Te carregar. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós vamos dar continuidade no estudo da Palavra do Senhor. Quero trabalhar com os irmãos, partindo do texto da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, nós vamos ler do capítulo 18, os versículos 24 a 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 24 a 28. O texto bíblico nos diz o seguinte: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, rogando do Senhor a Tua direção, ó Pai, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar por meio da Tua palavra. Senhor, nos ajude, ó Pai, a continuar desenvolvendo e crescendo na Tua graça, no conhecimento que vem do Senhor para as nossas vidas.
Pai, nos ajude por meio da Tua palavra, para que possamos dar prosseguimento a essa obra tão bendita do Senhor. Essa obra que o Senhor nos chamou, nos capacitou e nos chama agora, Pai, a dar continuidade a essa obra que é Sua. O Senhor nos usa como Seus instrumentos para que a Sua mensagem chegue a outras pessoas, como um dia chegou a nós, e nós somos alcançados pela Tua graça, Tua misericórdia. Pedimos, Senhor, continue nos direcionando, nos abençoando e nos capacitando. É o que pedimos, no santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus amados e queridos irmãos, uma das questões que a igreja enfrenta é sobre a seriedade no cumprimento da missão que o Senhor determinou à sua igreja. E essa seriedade precisa ser levada em conta diante de algumas questões. E a questão que eu quero destacar aqui é a seguinte: manter o foco no Evangelho. Porque a grande questão é a seguinte: alguns esquecem do foco do Evangelho. E ao esquecer do foco do Evangelho, começam a focar em outras coisas. Então, o que atrai pessoas? Para nós, como discípulos do Senhor, nós sabemos que o que atrai pessoas e o que transforma a vida de pessoas é o Evangelho. Mas o problema está o seguinte: alguns tratam a comunidade de Deus, o povo de Deus, a igreja do Senhor, como se trata no meio empresarial, como se trata na disputa por pessoas. Quando uma marca ela quer que o seu produto fique conhecido, ela faz ali uma divulgação, faz todo aquele marketing nas mais diversas áreas onde tem pessoas para que a sua marca fique conhecida. E algumas pessoas trazem isso para o meio da fé e tiram o foco do Evangelho e colocam o foco: olha, para que nós possamos crescer, eu tenho que ter uma igreja toda adequada. Então, o que entendem por isso? Olha, tem que ficar a forma mais confortável possível. Não estou falando que a gente não invista no conforto dos irmãos, mas coloca de um jeito que agrade mais as pessoas. O conjunto musical da igreja tem que ter os instrumentos que agradem as pessoas. A iluminação de uma forma que agrade as pessoas e começa a desfocar do que é a essência do Evangelho. Alguns focam no crescimento numérico. E todas essas questões nos chamam a atenção para algo. Com esse tipo de atitude, muitas vezes nós vemos o seguinte por trás: as pessoas estão usando de todas as coisas para atrair pessoas, mas estão abrindo mão do princípio inegociável que é a palavra de Deus. Com a palavra não se negocia, mas as pessoas começam a negociar, porque se eu falar do pecado como eu devo falar do pecado, conforme a palavra fala, vai afastar pessoas na visão deles. Se eu falar daquilo que o Senhor tem para a nossa vida e como é caminhar com o Senhor, o preço de caminhar com o Senhor, muitas pessoas não se sentirão atraídas. Esse tipo de atitude, na verdade, não traz crescimento real e verdadeiro, traz enfraquecimento na vivência da fé e na qualidade dos discípulos do Senhor. Tornam pessoas cristãs, mas pessoas fracas na fé. Pessoas que não sabem como recorrer à palavra de Deus. Pessoas que não sabem como recorrer ao Senhor. Nós temos que tomar cuidado com isso. Com isso a igreja sofre. E a igreja sofre porque quando não se tem
uma caminhada, quando não se tem uma vida de discípulo, não tem como a igreja crescer verdadeiramente. Para que uma igreja não sofra com isso, ela precisa ter na sua vida, na vida de cada membro, uma vida de discípulo do Senhor. Entender que o discipulado faz parte. Ou seja, igrejas que caminham dessa forma não têm um discipulado bíblico correto. William Moore, ele diz o seguinte: ser discípulo implica num ato de entrega e num processo de obediência. Ser discípulo é entender que a nossa vida é para o Senhor, então nos entregamos totalmente ao Senhor. E nesse processo, eu preciso entender que eu tenho que obedecer ao meu bom e maravilhoso Senhor. Um discípulo de Cristo é aquele que permanece na palavra do Senhor, conforme a orientação do Senhor no Evangelho de João. O Senhor nos chama a permanecer nele. Um discípulo do Senhor é aquele que busca glorificar a Deus. E um discípulo do Senhor é aquele que dá frutos. Na sua vida é visto frutos. Frutos de arrependimento, frutos de mudança de vida, frutos daqueles que são verdadeiros discípulos do nosso bom e maravilhoso Senhor. Discipular alguém é proclamar a verdade, a única verdade, que é a verdade do nosso Senhor. Mas além de proclamar, que é o pregar, é também educar os crentes no caminho do discipulado, que é no caminho do Senhor. Meus queridos, o discipulado cristão, baseado na palavra de Deus, que é seguir a Cristo, traz fortalecimento para a vida e desenvolvimento. Traz o fortalecimento que vem de Deus na caminhada, para que a gente não desanime, mas traz o desenvolvimento, ou seja, a gente está em crescimento nessa caminhada, na caminhada da fé. Como fisicamente nós éramos de uma forma e fomos crescendo, sendo fortalecidos fisicamente, desenvolvendo, na caminhada da fé nós crescemos, desenvolvemos nesse fortalecimento que vem pela palavra do Senhor. Quero trabalhar algumas questões aqui diante dessa questão, buscando entender um pouco mais dessa comunidade discipuladora que é a igreja, ou seja, um povo discipulador. Uma das questões que eu quero destacar aqui, que o discipulado ele deve ser reconhecido como uma consistente modalidade de ensino na igreja. Ou seja, no discipulado cristão, eu tenho que entender que ele é uma ferramenta utilizada para o ensino e o avanço do Evangelho. Discipular é ter relacionamento, é ter vida, é ter caminhada. Discipular é caminhar com, é viver com, é aplicar a vida na vida, ou seja, caminhar com pessoas. Mas nós temos que entender o seguinte, que do discipulado, em primeiro lugar, é um relacionamento entre o mestre e o discípulo, o aluno. O mestre, ou seja, aquele que está ali ensinando, e o aluno discipulando, que é aquele que está aprendendo. Jesus é o cabeça da igreja. Ele pregava a multidões, e pregava diversas multidões. Mas nós vemos também que, além da dedicação à pregação, Jesus se dedicava ao treinamento dos seus discípulos, aqueles que ele chamou para caminhar próximo. E dentre estes, o Senhor chamou alguns para caminhar mais perto ainda. E dentre esses que estavam mais perto ainda, o Senhor tira um grupo mais próximo dele, para ensinar muito mais profundamente. Então, Jesus tinha uma multidão que o acompanhava, ele tinha aqueles que ele chamava para um discipulado de uma maneira mais geral. Ele tinha os 12 que ele estava discipulando e preparando para dar continuidade na obra no qual ele estava estabelecendo. E dentre os 12 ele ainda tinha um grupo mais achegado,
que ali ele desenvolveu algumas coisas ainda com mais profundidade na vida destes. Então Jesus, durante o seu ministério e durante a sua vida, trabalhou dessa forma. O Sermão do Monte foi uma das formas do Senhor discipular aquela multidão. E aplicou aquilo muito mais profundamente na vida dos seus discípulos. No Sermão do Monte, o Senhor passou os princípios norteadores do seu reino. E esses princípios norteadores mostram o que é o reino de Deus. Quais são os valores do reino de Deus. O que eu preciso para que eu possa fazer parte desse reino. Entender a graça, o sustento, o amor do Senhor. Durante 3 anos, Jesus discipulou pessoalmente. Estava preparando aqueles que um dia estariam à frente do trabalho e que teriam a incumbência de dar continuidade ao seu ministério. Jesus Cristo preparou, chamou alguns para caminhar com ele e investiu 3 anos da sua vida com aquelas pessoas, preparando aquelas pessoas para o que estava por vir. Então, a igreja do Senhor segue o princípio norteador do Senhor para as nossas vidas. Aquilo que o Senhor tem para a nossa caminhada, para que nós possamos crescer e desenvolver. Discipular pessoas, preparar pessoas, requer tempo. Requer um investimento na vida. Não é o que é o chamado do gastar tempo, mas entender que você não está perdendo um tempo. Você está investindo tempo preparando pessoas. Isso faz parte da caminhada cristã, faz parte da vida de um discípulo de Jesus. O ensino cristão, ele é apresentado por meio da palavra. Sim, por meio da palavra de Deus. A base da qual nós partimos é a palavra de Deus e nessa base nós caminhamos. Porém, vai muito além disso. É a aplicação dessa palavra na nossa vida. E aí está a grande questão. O ensino cristão é apresentado pela palavra, mas acima de tudo é visto nas atitudes nossas. Como nós reagimos? Como nós fazemos? Como nós vivenciamos o Evangelho? Como nós mostramos na nossa vida prática que nós somos obedientes à palavra de Deus? Que nós estamos seguindo os preceitos da palavra de Deus para a nossa vida? O que mais traz impacto na vida de um discipulando, aquele que está sendo discipulado, é o exemplo da vida do discipulador. Como o discipulador vive, como ele reage diante das circunstâncias. Aquele que está no processo ensinando, ele vai se deparar em momentos nos quais ele vai ter que parar e falar: olha, eu estou errado, não faça isso. Isso aqui eu preciso ainda ser trabalhado por Deus. Olha, isso aqui eu falhei, eu errei. É reconhecer que temos falhas, que temos erros e também mostrar os acertos. Mostrar que nós não apenas estamos falando, mas estamos vivendo. É mostrar para as pessoas que é possível viver, caminhar conforme a graça de Deus. O discipulado não está, o discípulo não está acima de seu mestre. Todo aquele que, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Palavras registradas pelo evangelista Lucas, no capítulo 6, versículo 40. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. No discipulado, eu tenho que entender que eu estou debaixo de uma autoridade.
Autoridade não é autoritarismo. É alguém que está na posição de liderança ali. Aquele que está na posição de liderança para nos ensinar. Jesus aponta para nós aqui que o discípulo, ele não está acima do seu mestre. Ele está abaixo do seu mestre. Ele precisa aprender com o mestre, com aquele que sabe mais, que tem mais vivência. E se ele for bem instruído, ele será como seu mestre. Ou seja, ele vai aprender e no momento certo ele também poderá ter os seus discípulos que ele ensinará conforme ele aprendeu. Meus irmãos, discipulado cristão é um processo no qual vai forjar o nosso caráter cristão. Vai forjar homens e mulheres conforme o modelo de Cristo. O alvo é Cristo. Quem eu tenho que mostrar é Cristo. Como Cristo vive, como Cristo caminha, como ele viveu, como ele enfrentou as situações. Eu tenho que forjar daquele que eu estou discipulando o caráter de Cristo, mostrando o caráter de Cristo, para que essa pessoa seja forjada no exemplo maior, para que siga o exemplo do grande e maravilhoso mestre, o principal mestre sobre a nossa vida. Mas, meus queridos e amados irmãos, o discipulado, ele deve ser abraçado pela igreja como algo essencial e prioritário. O discipulado, ele deve ser abraçado pela igreja como algo essencial e prioritário. Deixa eu repetir o que eu tenho falado já há algumas semanas. Discipulado não é um programa. Discipulado não é mais um método para que seja aplicado na vida de uma igreja, em meio a tantos outros métodos que nós temos para aplicar. Discipulado é vivência. Discipulado é vida. É o modo de vida de um discípulo de Jesus Cristo. Essa é a grande questão. O problema está que as pessoas muitas vezes tratam o discipulado como mais um programa. É como se você viesse para a escola dominical e falar, olha, existe a classe aqui do templo, onde ficam os adultos, existe a classe das crianças, dos adolescentes, dos jovens, e existe a sala do discipulado. O discipulado não é mais um programa. O discipulado não é mais um método para ser colocado ali dentre os diversos métodos existentes. O discipulado tem a ver com vida. Tem diversos programas de discipulado, que são bons programas de discipulado, que dão uma base para que possa se ajudar pessoas. Quando ainda nós precisamos desenvolver algumas coisas, é bom ter bons materiais que nos ajudem nesse sentido. Mas a questão é o seguinte, eu não posso tratar o discipulado como mais um programa na vida da igreja, como uma plataforma dentro da vida da igreja. Não, o discipulado é vida, é caminhada com o Senhor. Discipulado, você pode ter um discipulado com grupo, como você pode ter individual. Jesus Cristo trabalhava com grupo e depois trabalhava individualmente. Jesus Cristo não deixava de discipular quando ele estava pregando, ele discipulava também quando ele estava pregando. E ele pregava e depois chamava os seus discípulos à parte. Olha, vamos trabalhar um pouquinho mais profundo isso aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? É essa questão que tem que ficar muito claro na nossa mente, no nosso pensamento, no bom desenvolvimento nosso, na caminhada como discípulo de Jesus Cristo. A igreja, ela precisa ser uma comunidade discipuladora, ou seja, uma comunidade que busca discipular pessoas. E aqui entra uma questão muito clara e direta que nós precisamos olhar. Primeiro, olhar para dentro de nós. Como nós estamos na fé? Será que eu tenho maturidade suficiente para instruir a outros?
Porque eu tenho que observar isso. Porque se eu não tenho maturidade, desde eu trazer bênção para a vida da pessoa, eu trago prejuízo. Jesus Cristo falou muito claramente, por meio da sua palavra, conversando com os diversos grupos religiosos, que alguns deles transformavam seus discípulos ainda piores do que eles, porque eles estavam ensinando uma coisa que não era verdade. Ou seja, eles estavam deturpando o evangelho, estavam deturpando a mensagem, porque eles falavam o que eles pensavam, o que eles acreditavam, e não a mensagem do Senhor. Aquele que ainda não tem uma maturidade de fé, uma vivência de fé verdadeira, ele precisa ser amadurecido ainda, precisa ser trabalhado, para que então ele possa discipular outras pessoas. E saber disso é importante, respeitar aqueles que têm mais maturidade na fé e falar, opa, você ainda precisa desenvolver. Faz parte da vida, faz parte do bom desenvolvimento nosso com o povo de Deus. Nós temos que lembrar que Jesus é o mestre, nós somos discípulos, ou seja, todos nós somos discípulos de Jesus Cristo. E Ele, como nosso mestre, nos convoca a fazer discípulos. Então, fazer discípulos deveria ser algo que nós temos a maior empolgação de fazer. Porque maior prazer do que fazer a vontade de Deus não tem. Então, nós devemos nos preparar para isso. Para fazer discípulos. E olhar e ver que ponto nós estamos a caminhar, falando, eu preciso amadurecer. Uma das maiores provas de que nós estamos crescendo na fé é quando a gente se depara com algumas situações e fala, olha, isso aqui eu não posso fazer, eu não estou maduro. E algumas decisões que você vai tomar na vida, olha, não é o momento, eu preciso ainda trabalhar isso aqui. Eu preciso trabalhar o meu conhecimento, eu preciso trabalhar os meus sentimentos, eu preciso trabalhar um pouco mais para que eu possa estar pronto para fazer. A gente não deve usar como desculpa, mas é reconhecer que nós precisamos melhorar. Mas também reconhecer, quando a gente já tem uma caminhada de fé, que nós podemos discipular outras pessoas. O discipulado, muitas vezes, ele ocorre sem que a gente use o nome, olha, estou discipulando uma pessoa. Não, a pessoa vem com você, começa a pedir orientação, e você começa a trabalhar ali com a graça de Deus na vida daquela pessoa, você está discipulando. E você começa a olhar para a vida daquela pessoa e você começa a ver como ela desenvolveu. Isso é maravilhoso. Isso é algo que nós só temos que agradecer a Deus. Por isso entender que Jesus é o mestre. Nós somos seus discípulos, Ele nos chama a fazer discípulos, mostra que a gente tem que manter o foco muito claro. Qual é o foco? Ser parecido com Cristo. E ensinar pessoas para que elas sejam parecidas com Cristo. E ensinar essas pessoas a seguir a Cristo. Esse é o nosso trabalho quando nós discipulamos pessoas. O discipulado é algo essencial para a vida da igreja. É essencial. Essencial para a vitalidade da igreja, para a saúde da igreja. Para que ela viva, tenha essa oxigenação tão necessária na vida. A igreja precisa desse vigor. Precisa ter pessoas investindo em vida de outras pessoas. Pessoas falando da graça para outras pessoas. Outras pessoas vivendo o Evangelho. Vivendo através da nossa vida, porque nós fomos usados por Deus para preparar aquelas pessoas. E no momento certo, aquela pessoa vai falar da graça e do sustento de Deus e ensinar outras pessoas a seguir a Cristo. O discipulado na vida do cristão começa cedo.
Um casal que o Senhor dá a graça de ter os seus filhos, tem que começar o trabalho discipulado ali. Desde pequeno, ensinando a criança a amar a Deus, a caminhar com Deus, a viver com Deus, para que através da sua vida como pais, essa criança, os filhos, possam entender a graça de Deus por meio da sua vida. Essa é a principal tarefa que os pais têm, ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor. Ou seja, é uma prioridade na vida dos pais educar os seus filhos no caminho do Senhor, para que no momento certo e adequado os seus filhos tenham um compromisso com Deus, assumam um compromisso com Deus. Discipulado, ele é essencial para a vitalidade da igreja, é prioridade. Larry Richards, ele diz o seguinte: discipulado envolve a reformulação da vida do cristão em direção à obediência, a fim de que possa tornar-se como Cristo. Um discípulo de Cristo é obediente à palavra de Cristo. Aquele que está sendo discipulado é chamado à obediência. É entender que a chamada de atenção do discipulador não é para ofendê-lo, mas é para levá-lo ao centro do que é ser cristão, que é obedecer a Deus. O centro da nossa vida é Cristo, Senhor e Salvador sobre as nossas vidas. O que compete a nós é obedecer aquilo que o Senhor nos ensinou por meio da sua palavra. E quando nós estamos no processo do discipulado, sendo discipulados por outras pessoas, às vezes nós vamos ser confrontados, porque nós não estamos obedecendo a Deus em algumas situações. E precisamos ser desafiados pela palavra de Deus. Viver o Evangelho, caminhar com o Evangelho, entender que Deus é o nosso Senhor, entender que o Senhor coloca pessoas na nossa vida para que nós possamos aprender da sua graça e da sua misericórdia e caminhemos. Mas eu quero caminhar aqui destacando uma última questão para a gente conversar, que é o seguinte: o discipulado ele deve ser utilizado como uma estratégia eficaz na plantação de novas igrejas. O discipulado ele deve ser utilizado como uma eficaz estratégia na plantação de novas igrejas, de novos trabalhos. Quando a gente olha para o Novo Testamento, o nascimento de igrejas, a criação de novas igrejas, é muito interessante que inicia com o trabalho de discipulado. Deixa eu dar um exemplo claro disso. É o que nós chamamos de ciclo paulino. Paulo pregava, depois ele voltava ao local ali, confirmava os discípulos, e a partir do momento que esses discípulos já tinham uma caminhada madura, esses discípulos eram parte integrante e essencial para a plantação de novas igrejas. É muito interessante isso. Era uma parte essencial no trabalho, no desenvolvimento de cada igreja. Atos 14, os versículos 21 a 23, diz o seguinte: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os, os instruindo a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, e encomendar ao Senhor
em quem haviam crido. Eles passavam pela cidade, pregavam, anunciavam o evangelho, e após anunciar e pregar o evangelho, eles levantavam discípulos para o Senhor, e depois de preparar esses discípulos para o Senhor, eles voltavam confirmando-os, fortalecendo na fé, e quando eles estavam prontos para assumir responsabilidades na vida da igreja. E é o seguinte, a igreja crescia através do trabalho destes que foram alcançados, transformados pela graça de Deus, que foram fortalecidos pelo evangelho do Senhor, estavam aptos agora a pregar, a anunciar o evangelho a outras pessoas. A igreja crescia no trabalho de pessoas nessa obra bendita. Então, Atos 14 mostra que Paulo e Barnabé faziam discípulos. Depois eles retornaram à região de Listra para confirmar os discípulos e os fortalecer nessa caminhada. Meus amados e queridos irmãos, o crescimento bem estruturado de uma igreja é baseado nesse trabalho de fazer discípulos. O crescimento bem estruturado no plantio de igrejas está ligado a um discipulado consistente. Uma igreja nova, uma igreja que precisa ser plantada, precisa ter pessoas que estão dispostas a investir em outras pessoas. Trabalho de revitalização de igrejas segue o mesmo método. Pessoas investindo em outras pessoas, para que a igreja tenha um novo vigor. A revitalização de igrejas também requer esse trabalho. O plantio de igrejas requer esse trabalho. Igrejas saudáveis desenvolvem esse trabalho. Pessoas investindo em outras pessoas. Uma vez que eles estão bem caminhando na fé, são fortalecidos na fé, para que eles possam dar o passo seguinte na caminhada e assim por diante, até assumirem algumas responsabilidades na caminhada como discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O discipulado é o caminho saudável para a plantação de igrejas. O plantio de igreja saudável é exatamente isso: buscar novas pessoas para o evangelho. Porque se nós abrimos um novo trabalho, um trabalho de plantio de igrejas, para que só crentes vão a esse trabalho, aí tem um problema. Então nós não estamos plantando uma igreja, porque já tem pessoas alcançadas. O plantio de novas igrejas é o seguinte: um grupo que está ali nessa nova igreja, nesse novo trabalho, disposto a investir pessoas, a trazer pessoas para que possam conhecer a graça de Deus e naquela localidade, uma nova comunidade, um novo povo, se ali se achegue a Deus e seja ali mais uma extensão da igreja do Senhor, do povo de Deus. É extremamente essencial no trabalho de plantação de igrejas, num trabalho de revitalização de igrejas, discipularmos pessoas. É um trabalho constante, desde o nascimento de uma igreja até o dia que o Senhor vier. É esse trabalho que nós vamos fazer discípulos de Jesus Cristo conforme a graça bendita do nosso Deus. Discipulado é uma tarefa para todos, para todo cristão. Todo aquele que é discípulo de Jesus Cristo deve estar pronto a discipular outras pessoas dentro da palavra de Deus, dentro dessa comunidade discipuladora que é a igreja do Senhor. Então quer dizer o seguinte: o trabalho de discipulado não é só do pastor, não é só do pastor, também é um trabalho do pastor. O trabalho de discipular não é só do evangelista, é também do evangelista. O trabalho de discipular não é só do presbítero, do diácono,
do líder de departamento dentro da igreja, não, é um trabalho de todos, porque nós todos somos discípulos de Cristo. Se somos discípulos de Cristo, então fazemos discípulos, fazemos parte de uma comunidade discipuladora. Igreja é povo de Deus, povo que foi discipulado na palavra de Deus, é povo que tem que estar pronto a discipular outras pessoas para que elas possam conhecer a graça, o amor e o sustento de Deus para com a sua vida. Entender o amor do Senhor na sua vida. Eu quero, nesse momento, orar com você mais uma vez, colocando diante de Deus as nossas vidas, para que nós possamos compreender essa realidade tão essencial e crucial na vida nossa, como discípulos do Senhor, e que nós possamos estar prontos a responder a esse chamado tão especial e crucial do Senhor para com as nossas vidas, nessa nossa caminhada. Nós vamos orar, na sequência nós vamos aqui já encerrar esse nosso momento e rogando ao Senhor da sua direção para as nossas vidas. Pai de amor, de infinita bondade, graça e sustento, nós te louvamos, bendizemos, exaltamos o teu nome, Senhor. O Senhor que é digno de toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor. O Senhor, ó Pai, que nos chama a fazer parte do seu povo, a igreja do Senhor. Essa igreja comprada pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Pai, nos ajude como povo de Deus, como comunidade da fé, como igreja do Senhor, a sermos a igreja discipuladora, que está disposta a ensinar a palavra a outros, que está disposta a ensinar na prática, na vida, entendendo que é a vida do discipulador sendo derramada sobre a vida daquele que está recebendo o discipulado. Não só o conhecimento do Senhor, mas a vivência prática da fé, ó Pai. Que como igreja do Senhor, tanto no trabalho da vivência, quanto no trabalho da revitalização, quanto no trabalho da plantação de novas igrejas, nós possamos entender que o discipulado é crucial, é essencial, é uma ordem do Senhor. E se nós queremos crescer de forma saudável, com qualidade, nós devemos crescer discipulando a outros, na graça, no conhecimento e no sustento do Senhor para as nossas vidas. Continue, Senhor, falando as nossas vidas por meio da Tua palavra, nos desafiando, ó Pai, a investir em outras vidas, para que essas pessoas possam ser tocadas, transformadas pela pregação do Teu Evangelho e serem ensinadas na Sua palavra, ensinadas na palavra e na vivência da fé, para que possamos, ó Pai, dar o bom testemunho do Senhor, exalar o bom perfume de Cristo Jesus, para que a Sua palavra seja conhecida, Senhor, para que o Seu nome continue sendo exaltado e glorificado. Continue falando as nossas vidas, derramando sobre nós a Tua graça tão bendita, e continue nos capacitando nessa obra, no discipular outras pessoas, para que conheçam essa verdade bendita que é a Tua verdade, ó Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos, no bendito nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, que o conforto, o consolo do Santo Espírito de Deus esteja sobre vós e sobre todo o povo de Deus, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém.
Amém, que Deus abençoe sua vida, que nós possamos continuar caminhando na graça, no amor e no sustento do Senhor. Uma boa semana, esse restante de semana a todos, debaixo da graça e do amor de Deus. Se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez, seja presencialmente ou por meio da transmissão, pela graça de Deus. Que Deus nos abençoe.